fundamento é preciso preparar. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do Templo Luz do Caminho. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou falar que é um assunto que foi me pedido muito para que eu comentasse sobre a ayahuasca na Umbanda. Então é um assunto realmente pertinente e que tem muita curiosidade de muitas pessoas. É válido, não é válido, como é, como é que não é, enfim, do que se trata isso. Então, antes de nós entrarmos especificamente nesse tema, peço a todos aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, acione o sininho para receber as notificações de mais um vídeo, deem o seu like, que é importante, e compartilhem os vídeos, porque a doutrina de Umbanda justamente precisa ser cada vez mais divulgada. E dá o seu like ou dislike também, e é muito importante também o seu comentário, que sempre é bem-vindo, seja ele qual for. Bem, esse tema é um tema muitas vezes controverso. A Umbanda, primeiramente eu quero dizer, para responder sobre a ayahuasca na Umbanda, eu quero dizer o seguinte: a Umbanda, através dos seus ancestrais ilustres, caboclo, preto velho e criança, a Umbanda é uma religião praticamente, ou na sua coluna vertebral, tem como que um mediunismo. Ou seja, o contato com o mundo espiritual através da mediunidade que é feita pelos mentores de cada médium. Seja ele caboclo ou preto velho, ou uma criança, ou com um Exu. Então nós temos, o médium umbandista tem a oportunidade de se conectar com a Aruanda, que nós chamamos o mundo espiritual, através das suas entidades. Por que eu digo isso? Porque um dos propósitos da ayahuasca, então agora entrando no tema, é justamente aquelas pessoas que fazem o uso dessa substância, que é uma planta, né, e um cipó, né, que fazem essa união, e essa união faz e tem um nome de ayahuasca, e que em muitos lugares é feito de uma maneira completamente séria, ordenamento, enfim, não vou entrar, né, nessa seara, mas tem seriedade nesses aspectos. Mas eu não vejo sentido colocar isso na Umbanda, porque isso não é da Umbanda. Porque a maioria das pessoas que procura a ayahuasca é para ter um contato com o mundo espiritual, né? Tem uma curiosidade com o mundo espiritual ou querem aprofundar alguma coisa no mundo espiritual. E a Umbanda propicia isso através dos seus mentores, justamente esse contato sem necessidade da ayahuasca. Então aqui há uma contradição. Não há por que ter a ayahuasca. Uma coisa também que eu quero deixar muito claro é que a ayahuasca contém elementos alucinógenos, né? Então tem que ter um cuidado e não é todo mundo que se adapta a ela. Então tem exatamente isso. E ela tem também, através disso, para um médium de Umbanda não é salutar, porque o seu corpo astral não fica, por assim dizer, organicamente falando, astralmente, na organicidade do corpo astral, na plasticidade do corpo astral, não fica muito legal. Usando um linguajar bem raso, assim, para que as pessoas possam entender. Por quê? Porque há determinadas substâncias que existem na ayahuasca que são prejudiciais para o mediunismo. Agora, tem o livre-arbítrio de as pessoas, cada um, e aqui eu não estou falando de médios de Umbanda, de médios de Umbanda eu sou completamente contrário, e não por um preconceito, não, justamente por causa disso. Não há necessidade. A mediunidade ela é direta. A ayahuasca é um processo externo indireto. Por que indireto? Tu passa a ser, veja bem, uma bengala. A pessoa, para acessar o mundo espiritual, necessita de uma bebida que vai produzir elementos alucinógenos em si, um processo de transformação até. Ou seja, se torna, queira ou não, uma bengala para que tu possa ocorrer isso. Mas, veja bem, a evolução espiritual, ela permanece e ela continua depois até do desencarne. E eu pergunto, como é que ela se torna viável para os médiuns umbandistas? Através do contato com as suas entidades, quando esse médium desencarna também na Aruanda.
Mas eu pergunto, e aqueles que usam ayahuasca? No astral não tem ayahuasca, porque é um elemento vegetal do plano material. Então vejam bem, quando nós dependemos de algo material para nos espiritualizarmos, é complicado, começa a complicar a coisa. As respostas não estão aí. E muitas pessoas, de vários relatos, tem relatos belíssimos, tem outros realmente que as pessoas passam mal, enfim, há uma controvérsia nisso. Por quê? Porque cada pessoa, cada uma é diferente uma da outra. Então vão ser afetadas de modo diferente. Então eu quero dizer com isso que as pessoas têm esse contato então com o invisível, né? Com o mundo astral. E o mundo astral é como assim, ó, você, por exemplo, você conhece a sua cidade. Se a sua cidade é pequena, você praticamente conhece todas as ruas, sabe aonde dobrar à esquerda, dobrar à direita, tal parte da cidade é mais perigosa, tal parte não é, tal parte tem isso, tem aquilo, você conhece. Agora, quando você parte para uma dimensão onde você não conhece, o mundo astral tem N, por assim dizer, camadas. E essas camadas, muitas vezes, elas se intercambiam entre si. E o que ocorre? Você passa a ser um viajante desse mundo, sem conhecer esse mundo, as leis que regem esse mundo, o que faz esse mundo, como funciona esse mundo astral. Você é jogado para lá. E se você não tem conhecimento, você vai estar sujeito a determinadas circunstâncias que são completamente desconhecidas e que você não vai ter uma resposta porque você não tem o conhecimento. Então é muito importante isso. O que ocorre com o médium de Umbanda? Com a sua entidade? Muitas vezes a sua entidade poderá levar o médium sem o uso de ayahuasca. Não, eu já disse, na Umbanda não há necessidade disso. Então o que ocorre? A sua entidade muitas vezes leva o médium no mundo astral, né? Quando o desdobramento do corpo físico, né? E o médium com o seu corpo astral faz o desdobramento e vai para o mundo astral, mas ele está acompanhado da sua entidade ou daqueles responsáveis que a sua entidade delegou, enfim, há um processo harmônico de encaminhamento. E no ayahuasca as pessoas são jogadas e muitas vezes, primeiramente, a pessoa coloca o seu inconsciente para fora. Ao colocar o seu inconsciente que está completamente, muitas vezes, cheio de imagens distorcidas da realidade, aí as pessoas passam a ver animais grotescos, dragões, enfim, uma série de coisas. E passam a ver também entidades maravilhosas, de cores maravilhosas. Olha, a primeira coisa de alguém adestrado no mundo astral, que tem realmente a iniciação para o mundo astral, ele é ensinado, por assim dizer, pelo seu mestre de iniciação, ou seja, o seu guia, que orienta de como ele identificar se aquelas entidades que eles estão vendo são reais e elevadas ou não. Porque o mundo astral é conhecido pelo mundo da ilusão, por todas as tradições. Todas as tradições. Então, aquele que de fato e de direito conhece o mundo astral, sabe disso. E sabe como se defender dessas ilusões, de como combater, como ver, perceber se é ilusão ou não, de determinados sinais, determinadas posturas que é feito. Por exemplo, vejo uma entidade maravilhosa que está se apresentando ali para mim, falando coisas maravilhosas. Mas será que é verdade aquilo? Será que de fato ela é uma entidade elevada ou não? A maioria das pessoas, como não tem esse conhecimento e ficam muitas vezes surpresas e muitas vezes até fascinadas, nem perguntam e seguem o rumo. Como avaliar isso? Então, aquele que tem iniciação desse mundo astral sabe como lidar com essas situações. As pessoas vão estar para mim, tá, Gilberto, então o pai Gilberto não vai falar para mim agora o que é, o que não é. Não, lógico que não. Essas iniciações são diretas, dentro do terreiro com a sua entidade. Conhecimento indireto a gente não pode passar, né? É a lei que diz isso. Então, vejam bem como isso é de uma profundidade e de uma gravidade também muito grande. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, com o médium.
E eu pergunto, 20, 30 anos atrás, nunca se ouviu falar, não se ouvia nem se falar em ayahuasca na Umbanda. Ou seja, quando você começa a colocar determinados cabides dentro da Umbanda, sem muitas vezes perguntar para a sua entidade se isso é válido ou não válido, se é ou não é da Umbanda, complica muito isso. Com certeza não é da Umbanda. Tem muitas coisas que ocorrem, infelizmente, no nosso meio umbandístico, né, que as pessoas vão colocando para dentro da Umbanda sem ser da Umbanda. É como se as nossas entidades fossem ignorantes. Eu estou trazendo uma novidade que é melhor e tal, e daí não é consultado a entidade, nem o chefe, nem nada, pronto, está aqui uma novidade. É lamentável isso, é lamentável isso. Então, tenham todos cuidados. Aqueles que usam a ayahuasca e que não são médios da Umbanda, livre-arbítrio de cada um, não tenho nada contra nem a favor de quem é decisão de cada um, de fazer o que quiser com a sua própria vida. Então é isso. Mas dentro da Umbanda não tem coerência nenhuma, nenhuma. Se você quer conhecer a Aruanda, se desenvolva na Umbanda, que a sua entidade vai lhe orientar e vai lhe fazer conhecer todas essas coisas sem nenhum perigo, sem nenhuma anormalidade. É o que nós tínhamos para hoje. Luz do caminho e paz no coração. Boa semana a todos. Saravá!